Tô no grupo dos atletas, né? Tá? Como é que é? Demitiram o professor. Como assim? Demitiram? O professor não tá mais. Tá aí. Não sei. Já pode? Não sei o que acontecer. Então, como é que nós vamos fazer? Vê com os caras, velho. E aí, pessoal, boa tarde. Como nós havíamos falado ontem à tarde, vamos apresentar hoje o nosso novo treinador para dar sequência no nosso projeto aí de sair dessa situação que a gente se encontra. Mais uma vez eu quero reforçar a questão do comprometimento de todos, né? Vamos precisar tomar algumas medidas aí em relação a alguns comportamentos, porque tudo que não vem para agregar nesse momento é mais um problema que nós temos aqui para ter que estar administrando e dando explicação. Eu acho que os resultados em si só já falam por si. A gente pensou muito assim sobre tudo que está acontecendo e eu acho que olhando para o grupo assim, a gente não precisa falar mais nada. O grupo é muito capaz, já provou isso, mas é a hora de cada um perguntar para si e assumir a sua parte nesse negócio. Então, seu Milton, pode falar, pessoal. Mas eu fico olhando esse grupo que nós temos, né, e não entendendo por que nós estamos nessa situação. Ora, aqui tem algum atleta no salário atrasado? Se tiver um de fora que está atrás da minha ponte, eu acho que não tem ninguém, né? Os poucos clubes que estão em dia com salário, com bicho, com tudo. Então, a gente está faltando alguma coisa a mais. Não sei se é o que é, se é um pouco mais de vontade. É possível tomar gols como nós estamos tomando, perder jogos da maneira que nós estamos perdendo. Isso nos fez pensar muito. E aí, pesquisando, série de treinadores, aí nós chegamos no nome do Hélio, que foi unanimidade de todos aqui. Pessoas que eu consultei, que eu fui atrás, saber dele, todo mundo disse, é o cara que vai te ajudar. Então, estou pedindo a vocês também, tá? Me ajudem, mas ajudem muito mais o Hélio, porque o Hélio vem para cá com boa intenção. Ele sabe o grupo que nós temos, né? Está pegando todas as informações e só nós precisamos agora que cada um faça um pouco mais do que estão fazendo, para que a gente saia dessa situação. Queria te perguntar, sobre, por exemplo, aqui no nosso clube, né, onde a gente está, no São José, a gente teve uma troca de treinador. Tu jogou Champions League. Como é que é a relação do europeu, onde tu tava lá, com o treinador, e aqui todas as experiências que tu já teve no Brasil, relação treinador-jogador? A perfis são os mesmos, são diferentes? Aqui no Brasil, que eu posso considerar aqui no Brasil, não só como treinador, mas como todo. O brasileiro é um pouco mais dado, né? O brasileiro é um povo que todo mundo se cumprimenta, todo mundo se brinca, né?
aqui com o treinador também, assim, não são todos, mas a maioria te dá uma liberdade. E lá os europeus é mais secão na deles, assim, né? Essa liberdade lá, assim, eles é mais precavido, mais distante, não é muito de brincadeira, de conversinha. Isso eu senti lá. Quanto tempo tu é profissional, São José? Desde 2018. 18 joguei, 19 machucado, 20 e 21 Tá, a terceira temporada jogando. E nisso aí, que passaram quantos treinadores? 4? Jaques, Carlos, Vanoni, Leocir, China. 5. Se eu não me engano. Espero que eu não tenha esquecido o nome de nenhum. Vai ser foda. Mas acho que é isso. 5 treinadores. É. Como é que o jogador se coloca numa troca de comando? O cara sempre fica se pensando se tem uma parcela de culpa. Óbvio que todo mundo é ocupado, né? Se o treinador caiu é porque não estava dando resultado e dentro de campo, geralmente a culpa são dos jogadores, né? Mas a gente vai para casa pensando, né? Se o próximo treinador que vier vai tirar todo mundo que estava jogando, porque estava perdendo, né? Daí a gente tem que ir pensando assim, né? E vai começar tudo do zero quando chegar o novo treinador. Ele tem que mostrar tudo novamente para pegar o seu lugar de novo no campo. Passa na tua cabeça que tu estava jogando e tu pode perder teu lugar? Claro. Vai ser um treinador que não te conhece, né? Vai vir tudo. Mas daí tu conversa com o cara, tu fica quieto, espera e só treina. Não, eu tenho pra mim que eu tenho que treinar e treinar. Não sou muito de chegar em treinador pra conversar assim. Eu treino e vou treinando. Se ele achar que deve me dizer alguma coisa, o que eu tô errado, o que eu tô certo, ele chega em mim e fala. Não existe o certo ou errado nisso, né? Mas tem muito o que o treinador acha que é certo ou errado, né? Tu é da base, tu ascendeu a titular, né? E aí não saiu mais. E como é que é o prazer de sair da base de São José e hoje representar o clube, tu que tá aqui há um bom tempo já? É gratificante, né? Porque todo mundo, quando tá na base, tem o sonho de chegar no profissional, né? E eu, quando tive a oportunidade de profissional, agarrei a oportunidade e já no primeiro ano já consegui subir o time pra Série C. Foi muito bom, né? Pô. Todo mundo sonha, basicamente, né? Mas foi muito legal, sim. É os guris do Zeca? Claro, sempre. Os guris estão sempre on. Eles são fodidos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom ver alguns que eu já trabalhei. Bom ter a oportunidade de trabalhar com alguns que há muito tempo eu vejo atuando no futebol gaúcho. A nossa realidade hoje é uma realidade que nós temos que ter atenção e tomada de atitude e mudança de corpo. Não que vocês não estejam tentando fazer o melhor, só que até agora, pessoal, não foi suficiente. Né? A gente tem que ser bem sincero e direto. E essas coisas nós temos que conversar entre nós. Nada vai ser modificado, nós não vamos conseguir nenhum resultado, nós não vamos conseguir nenhuma condição diferente daquela que ostentamos agora, se nós não tivermos mudança de atitude. Vocês já devem ter escutado uma coisa que eu digo sempre. Quando eu estava sentado aí, eu sabia que eu era mais importante. E vocês têm que saber disso. Vocês têm que saber disso, que o agente de modificação são vocês. A figura do técnico, eu sempre digo, eu não sou um técnico, eu tenho que ser um facilitador das ações de vocês. Nós temos que fazer com que o pensamento de grupo prevaleça, a individualidade ser colocada no segundo plano, ser inteligente o suficiente para saber que esse é um momento de preservação, de nós nos fecharmos em trabalho e buscarmos os resultados. Eu tenho certeza que nós vamos ter um período de convivência e um resultado final que vai satisfazer a todos. Beleza? Vamos lá.
futebol me parece ser uma coisa normal, meu, o jogador conviver com essa troca de comando toda hora. É porque no futebol o resultado é acima de tudo, né? Principalmente no Brasil, não tem tempo para você fazer um trabalho, até atleta mesmo assim, sabe? Às vezes não tem uma paciência com um atleta que chegou. Eu vou dar um exemplo nosso. Tem atletas que chegou aqui e não se adapta ao gramado, né? Uhum. Então, às vezes não tem esse tempo e é muito rápido, as coisas mudam, né? E acontece com os treinadores também. Pode prestar atenção, treinador que se deu bem em um clube e vai para outro clube não dá bem, não deu liga. Então essa mudança acaba que justamente por causa do resultado, né? A gente estava no vestiário e tu falou umas palavras muito bonitas pro treinador que chegou, né? O que ele fez que te tocou a ponto de tu falar palavras bonitas de agradecimento a ele? Cara, assim, a gente quer mais rodar no futebol, o futebol é um moedor de carnes, né? É muita críticas, é muito mal, entendeu? Então, a questão do treinador que chegou, né? Eu tomei ali a palavra porque foi um cara que chegou, um ser humano espetacular, né? E eu acho que o ambiente sendo bom, as coisas fluem melhor. Sim. Então ele conseguiu trazer essa questão do melhorar o ambiente, né? Os resultados não estavam vindo. Não só por culpa do treinador que não deu certo, isso aí acontece no futebol, até nós mesmos, né? Às vezes a gente tenta fazer as coisas, trabalha para isso e às vezes não dá certo. Você tá vendo aí, a gente trabalha, dá duro, de manhã, de tarde, de noite, sai daqui cansado, vai para casa, descansa, vem, aí vai no jogo e não dá certo. Acontece isso às vezes, entendeu? Então, às vezes o ambiente começa a ficar um pouco mais pesado, a questão do resultado, né? Sim. O resultado é tudo. Mas não é muito simples colocar tudo no resultado, um trabalho, 30 jogadores, comissão técnica, e isso desovar em um cara só. Não, é difícil, né? Porque eles usam a metodologia seguinte, né? Desde antigamente eles falam, é melhor trocar um do que 30. É verdade. Aí se for trocar os 30 jogadores, não dá tempo de contratar umas 30. Então sempre o treinador paga esse preço, né? Por ser mais rápido, essa dimensão do ambiente, ser mais rápido com isso, entendeu? Isso não quer dizer que o treinador que saiu, ele é ruim. Claro, acho que não. Entendeu? Como é que é para um jogador, meu, que tava jogando com um treinador antigo e aí recebe o novo? Como é que é para ti, meu, a troca de comando em geral? Na verdade, futebol é bastante normal, né? Isso acontecer. Já passei por vários outros clubes que tiveram trocas no meio da temporada. Depois veio o outro e depois veio mais outro. Três treinadores em uma temporada. Então, a gente iniciou o brasileiro da Série B muito mal. E daí na zona, aí veio outro, continuamos mal. Depois veio mais um e daí a gente teve uma ascensão. Uma ascensão e quase subimos pro Série A. E quando tu tá jogando com um cara e ele cai, como é que tu acorda? Você pensando, putz, será que o treinador vai gostar de mim? O que tu pensa que tu era titular? Sim, eu fico... minha cabeça fica a mil, né? A gente trabalha igual da mesma forma, mas a gente, vai começar tudo de novo, né? Chega outro treinador, é do início, é tudo do começo ali, e a gente vai trabalhar igual de novo, mas a cabeça fica um trampo. Qual a coisa mais louca que aconteceu contigo no futebol, de história, assim, que quando tu conta pra um amigo, pra alguém, os caras dizem, não tô acreditando que isso aconteceu contigo. O que tu te lembra, assim? Eu lembro da minha estreia na Série A do Brasileiro, 2018. Eu lembro que estava na América Mineiro Sub-23 e daí acabou o campeonato, o treinador que estava, Adilson, né? Adilson Batista, ele me subiu e daí fiquei treinando ali
E logo depois veio a troca e veio o Givanildo. O Givanildo, ele investe assim na gurizada da base assim, que sobe. E daí no dia da estreia, que eu fui estrear no Brasileiro, eu não tava pegando lista, né? Porque não tava indo pra jogo nenhum, e daí no dia que ia sair a convocação, não levei nada, não levei RG, não levei nada, né? Eu já não tava pegando lista, e daí o dirigente chegou em mim: tu trouxe tua identidade, porque tu pegou convocação. Eu falei: tá brincando comigo, né? Zoando assim, não tava acreditando. E daí foi quando eu fui ver lá a folhinha, tava lá meu nome lá, França. E daí eu fiquei muito feliz. Liguei pra minha esposa, falei: traz meu RG aí, que eu fui convocado. Ela ficou feliz também. E daí eu já fiquei em paz, já fiquei de boa. A gente foi jogar contra o Bahia. E daí... Entrou? Eu já tava tranquilo, né? Falei, já peguei o primeiro jogo de Série A. Falei, tranquilo, vou ficar aqui de boa. Tu entrou no jogo? E daí deu 20 minutos do segundo tempo, 1-0 pra gente. O Givanildo me chama. Na hora, minha perna tudo tremeu. Ele me chamou as 2 vezes, né? Que a primeira eu não fui, eu fiquei desacreditado assim e fiquei muito nervoso, tava tremendo. E daí, quando eu fui entrar em campo, ele me chamou, me abraçou assim, falou: faz o que você sabe fazer, o resto deixa comigo. E daí tirou um peso tremendo assim, foi a estreia no Brasileiro, isso eu não esqueço nunca. Professor, prazer conversar com o senhor agora de uma forma com vídeo. Nunca sai um treinador porque venceu demais. É muito raro isso no futebol. Geralmente ele sai porque alguma coisa aconteceu de errado. Como é chegar num grupo em que recebe um treinador? Bem, eu tenho me visto muitas vezes diante dessa situação. É uma situação comum em futebol, as trocas a partir de resultados que não sejam aqueles esperados. E ao se chegar em determinado clube com um grupo de atletas já formado, né, e que certamente estão passando por momentos difíceis até em relação à confiança, em relação à autoestima, né, em relação às cobranças que certamente estão acontecendo. A primeira coisa é tentar passar tranquilidade, é fazê-los ver que os mais importantes nesse processo de modificação são os atletas, que eles se disponham a mudar, que eles se disponham a acrescentar desempenho individual, que aí esse somatório de melhoras individuais torna o coletivo mais forte. Né? Ouvir muito, ouvir bastante, né? E a partir dessa oitiva das opiniões daqueles que cercam o trabalho, e montando um mosaico e nos adaptando e entendendo e conhecendo aos poucos no dia a dia características e perfil de cada jogador. Felizmente, nas últimas equipes que eu tenho assumido nessa condição, tem dado certo, os resultados têm aparecido. Eu reitero, sempre os mais importantes são os atletas. E aqui, felizmente, nós estamos tendo o mesmo resultado, uma campanha de reabilitação, e nós esperamos que assim continue. Ter sido jogador é melhor para ser técnico? Eu acho que sim. Sem menosprezar a importância do estudo, do científico. Acho que as duas coisas elas não se excluem, as duas coisas são importantes, elas precisam uma da outra, mas eu vou tentar ser bem didático, assim. A informação, o conhecimento hoje, ela está muito disponível. Uhum. Se tu quiseres conhecer algum assunto, se tu te dedicares numa procura em internet e pesquisa, certamente tu vai conhecer o assunto. Agora, a experiência do campo, das situações vividas, dos apertos, das alegrias, das situações que tu passou, né, que uma pessoa que não foi atleta, que não vivenciou esse ambiente que tu vivencia hoje, né, que tu vens diariamente, te troca, trabalha com o pessoal e vê, e certamente tu estava junto e sentindo toda a ansiedade, todo o desconforto que existia no vestiário no primeiro momento pelos resultados. Sim. Né, e hoje já essa mudança de ambiente, essa mudança de astral, tu vai entender que ser jogador acrescenta bastante.
Eu tô assim, ó, a experiência que eu tô tendo, se eu tivesse que voltar pra trabalhar em rádio, eu acho que eu voltava outro jornalista. Eu tô assim, impactado, sabe, com a experiência. A gente aprende, né? Bah, A gente aprende porque... todos os dias uma coisa nova, sabe? Cada atividade, ela tem suas peculiaridades, né? E o futebol é uma coisa, por ser paixão nacional e todo mundo gosta de jogar, a maioria gosta de jogar, a maioria acha que entende, então meio que fica muito fácil opinar e saber o certo e o errado e também não entender que ali dentro tem atletas, mas tem pessoas também, né? A gente vivencia outras situações que felizmente não é o caso aqui no São José. O São José tem uma condição muito boa de trabalho. O São José oferece aos seus profissionais assim Um grupo maravilhoso. tranquilidade para trabalhar. Mas já administrei vestiário, o pessoal com 3 meses de salário atrasado, sem condição de fazer um rancho para levar para casa. E aí, como é que tu administra a cobrança, que essa tá intrínseca na minha função, né? Eu sou o técnico e eu preciso corrigir, eu preciso... Né? E aí, não é fácil. Professor, o senhor tem coletivo agora? Tem em seguida? Tem. Mas eu não sei se está na barca. Vamos ter que pensar. O Martim me disse que eu teria condições físicas de jogar. Física? Técnico. Tá aí o resto. Vamos lá. Daqui a pouco tu vai saber se tu vai. Se eu não estiver ali no mural, eu tô fora. Meu Deus. Tá bom? Valeu, professor. Até a próxima. Então agora, vamos ver se eu vou jogar ou não vou jogar. Eu tô preparado. Eu me sinto preparado. Ação, hein? Primeiro bicho, hein? Bota o que é esse nome?